bom dia, vamos de novas atualizações na nossa leitura de Os Miseráveis. Vocês se lembram, né, que na última atualização eu comentei com vocês, né, que Cosette estava cogitando, né, que a pessoa que enviara a carta para ela era Marius. E a suspeita se confirmou. Num dia seguinte, quando ela estava passeando ali pelo jardim, né, ela acabou encontrando Marius ali. E os dois meio que conversam, finalmente se entendem, realmente se abrem um para o outro ali, né? Fala sobre os sentimentos que ambos nutrem, né, um pelo outro. E, enfim, amigos, temos um novo casal. E o mais intrigante, né, que até então os dois nem sequer sabiam o nome, né, um do outro. E aí, quando eles, né, se apresentam, falam seus nomes, o capítulo finaliza. E como sempre aqui dentro desse livro, tem sempre histórias paralelas, né? Então agora a gente acabou adentrando em uma outra parte da história dos Thénardier. Então é comentado aqui no livro que alguns anos atrás havia acontecido uma epidemia e uma senhora chamada Magnum acabou perdendo os seus 2 filhos nessa epidemia. Só que o que acontece? Ela recebia um valor de 80 francos, como se fosse uma pensão, sabe, por essas 2 crianças. E ela ficou desesperada porque como ela iria fazer, né, que ela necessitava desse dinheiro. E o que isso tem a ver com os Thénardier? A senhora Thénardier teve mais 2 filhos. Então, além das 2 meninas e do menino, né, que eu comentei com vocês anteriormente, ela teve outros 2 filhos. Só que a senhora Thénardier, ela nunca gostou de nenhum dos meninos. Então, quando ela teve esses 2 filhos, ela nutria o mesmo sentimento de indiferença. Então, esses meninos, como tinham a mesma idade desses 2 filhos da Magnum que acabou morrendo, eles acabaram fazendo uma troca. Gente, não tem nem como, né? Eu já deixo bem claro, nunca se assustem com nada que vem dos Thénardier, por favor, né? Eles são realmente desprezíveis. Então eles pegam e vendem os filhos, porque todo mês ela tinha que passar para eles 10 francos por essas 2 crianças. Eles vão em cartório, né? Acabam trocando os nomes e a Magnum fica com essas 2 crianças para continuar recebendo, né, aquela pensão. O que, de certa forma, foi muito bom para as crianças, né? Porque a Magnum cuidava muito bem deles. Só que agora, voltando para os tempos atuais, né? Quando os Thénardier foram presos, eles acabaram denunciando essa Magnum também. Então, eles acabaram prendendo ela. Só que antes, né, de ser presa, ela deixa uma carta, né? Um endereço, na verdade, para que essas 2 crianças encontrem, né? Um senhor que possivelmente iria cuidar delas. Só que elas eram muito pequenas e durante o caminho, sabe, elas acabam perdendo esse endereço e ficando assim perdidas nas ruas. Esse único filho, né, menino, que os Thénardier ficaram, que era Gavroche, que eu comentei com vocês, né, que ele vivia nas ruas, ele preferia, porque ele não queria lidar com a rejeição da mãe, então ele visitava eles às vezes, mas vivia na rua. E quem encontra esses 2 meninos? Sim, ele. E sem saber, né, que eram seus irmãos, apenas realmente por aquele sentimento de piedade, por ver eles ali passando pela mesma situação que ele acaba levando essas 2 crianças para sua casa, que era um elefante gigante, né, um monumento ali da cidade de madeira, que já estava, tipo, degradado, sabe, já estava em ruínas. Então ele usava aquele lugar ali como moradia, porque era um elefante, em cima dele tinha uma espécie de casinha em cima, e era ali onde ele vivia, e aí ele leva as crianças para lá, e é exatamente nesse momento da história que a gente está. Eles acabaram de chegar ali. Então é isso, como sempre, trago novas atualizações para vocês no próximo sprint. Boa noite, vamos de novas atualizações aqui de Miseráveis. Nesse segundo sprint, a gente começa, né, entendendo um pouquinho sobre como era, né, a moradia, né, de Gavroche. Nome difícil, meu Deus. Ele vivia, né, uma situação bem precária mesmo, ali dentro, né, daquela casinha no elefante.
Ele tinha que conviver com ratos a todo momento, né? Uma das crianças até questiona ele porque ele não tinha um gato, né, para comer aqueles ratos. E ele fala que a situação era tão grave que o próprio gato foi comido pelos ratos. Gente, é realmente assim algo absurdo. Ele meio que tranquiliza os meninos falando: podem dormir, eu tô aqui, nada de ruim vai acontecer com vocês. E aí eles adormecem. Só que, né, no meio da noite chega um dos bandidos que conseguiu, né, fugir durante a apreensão de Javert lá na casa dos Thénardier. E como, né, os bandidos conheciam Thénardier, logo também conheciam os filhos deles. Então, esse moço sabia onde Gavroche morava e, né, esse moço chega lá durante a madrugada, acordando ele e chamando porque, né, como eu disse, precisava da ajuda. E aí, né, o menino se prontifica e vai com ele. Então a gente tem aí um corte, né, na história e a gente começa a ver um pouco sobre a visão desses presos, né? Então, naquela mesma manhã, um deles já havia conseguido fugir e outros dois já estavam, né, com um plano ali em andamento. Eles tinham conseguido um prego e as camas deles ficavam encostadas em uma chaminé, uma espécie de chaminé. E quando você entra por ela, né, porque a chaminé é oca por dentro, eles conseguiam escalar e chegavam ao telhado do prédio. E aí, né, chegando no topo dessa chaminé, no telhado, tava chovendo muito naquele dia, então tava bem escorregadio, mas mesmo assim eles conseguem atravessar esses prédios, né, e conseguem chegar a um portão e conseguem fugir. Só que o grande problema era Thénardier, porque Thénardier era considerado muito perigoso. Então, ele era vigiado a todo momento. Então, tinha sempre sentinelas ali a cada 2 horas, né, que eles revezavam, mas ele estava sempre em constante vigilância. Ele não era deixado sem supervisão em nenhum momento. Então, como eles conseguiriam fazer para que ele fugisse também, né? Só que naquela madrugada, né, quando houve essa troca de sentinelas, né, saiu um soldado mais velho e entrou um recruta. Então ele percebeu ali uma oportunidade. E quando eles retornaram de novo para fazer essa troca, encontraram esse sentinela desmaiado e do lado dele um vinho. Como esse vinho chegou lá, o próprio livro diz aqui, né, em todo lugar sempre haverá algum funcionário, né, desleal. Então aqui provavelmente tinha um carcereiro que era meio carcereiro, meio ladrão e que com certeza, né, fez ali a intermediação e que ajudou de alguma forma esses prisioneiros a fugir. Eu ainda estou aqui na parte em que o Thénardier está fugindo, né? Então amanhã eu consigo trazer para vocês novas informações de como foi, né, essa fuga, se ela realmente se concretizou. E foi isso por enquanto. Gente, é incrível. O Thénardier, ele sempre consegue se livrar. Gente, é incrível! E vamos ao paginômetro. Eu iniciei o dia na página 977 e finalizei agora na página 1012. Finalmente eu cheguei na página 1000, pessoal. Agora falta só 500 páginas. Também vou deixar aqui pra vocês, né, o meu progresso na leitura pelo Scooby, que é muito legal também ver lá em questão de porcentagem. E foi isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Estou gostando muito de fazer esse diário de leitura e espero que venha muitos outros. Beijinhos e até amanhã.